Depois de ser preso e admitir ter matado uma menina de 13 anos, o pastor João das Graças Pachola teve seu carro e casa queimados por membros da sua comunidade. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Eu sei, é difícil, mas precisa. Bora lá. Sofia, a gente queria dar sempre notícia que dá vontade de rir e tal, e pistolar de um jeito assim mais divertido. Mas é preciso enfrentar a realidade, né? Essa é só dolorosa mesmo, né? A gente tá falando aí da Stephanie Vitória Teixeira Ferreira, né, que tinha 13 anos. Ela desapareceu, né, foi dada como desaparecida no dia 9 de fevereiro, agora último domingo, na cidade de Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo dela foi encontrado ontem, dia 11 de fevereiro. E como é que chegaram a isso, né? Logo no mesmo dia que ela desapareceu, uma testemunha disse ter visto um homem agredindo uma menina dentro de um carro em um local próximo aonde ela havia desaparecido. Conseguiram a placa do carro, foram atrás e encontraram o pastor João das Graças Pachola, de 54 anos. E daí a gente vai lá pro Metrópolis, que vai nos dizer, né? Pastor se esconde na casa da mãe após matar vizinha de 13 anos em Minas Gerais. Né, o pastor João das Graças Pachola não resistiu à prisão, confessou ter matado Stephanie e indicou o lugar onde deixou o corpo da criança. Então tá aqui a Stephanie e tá aqui o pastor. E nos últimos parágrafos a gente lê, né, que com as informações da placa do carro, os policiais identificaram que o dono do veículo é o pastor João e entraram em contato com a esposa dele, que informou sobre o desaparecimento do próprio marido desde a data do sumiço da Stephanie. Então, assim, super normal, né? A Polícia Civil de Minas Gerais encadeou uma operação para encontrar o pastor e localizou-o escondido na casa da mãe em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais detalhou que o pastor não resistiu à pressão e admitiu o crime. Ele ainda indicou o local onde deixou o corpo da menina, uma região de mata entre os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves. No carro dele também havia marcas de sangue. Daí, Ana, o que parece ter acontecido foi que a família da menina já havia trocado de igreja, ele era o pastor da igreja que a família frequentava, daí a família trocou, começou a frequentar outra igreja, por perceber que o comportamento desse pastor estava estranho com relação à menina, mas no dia do desaparecimento, dia 9, ele teria oferecido carona para ela aceitou a carona, mas daí ele tentou abusar dela, ela resistiu, isso acabou gerando aí essas agressões físicas que levaram à morte dela. Tudo isso, Ana, acabou gerando bastante revolta na população da cidade, que acabou botando fogo no carro na casa dele. Então aqui, ó, o pastor que matou a menina de 13 anos estava escondido na casa da mãe. A gente pode pegar e aqui para o finalzinho que vai dizer: a prisão do pastor gerou revolta entre moradores do bairro, que se manifestaram em frente à casa do suspeito, que também funcionava como uma igreja. Na noite de terça-feira, um grupo de pessoas incendiou o carro de Pachola. As chamas acabaram atingindo parte da residência. Moradores também relataram que o pastor já havia sido acusado de assediar outras crianças na região. Além disso, a mãe da vítima havia deixado de frequentar a igreja do suspeito depois que Stephanie apresentou um comportamento estranho nas últimas semanas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar todos os detalhes do crime e eventuais outros casos envolvendo o suspeito. A população local clama por justiça e aguarda os desdobramentos das investigações. É um caso, assim, chocante, né, Ana? Mas eu acho que é importante a gente trazer para dizer uma coisa que a gente já disse aqui muitas vezes, mas eu acho que a gente tem que continuar reforçando. A maioria dos casos de abuso é de pessoas próximas à vítima. Isso é uma coisa que a gente tem que destacar aqui. Existe muito aquela ideia do abusador como um cara estranho que encontra
você na rua, ou que bota alguma coisa na sua bebida no bar, ou até a gente tá falando em outro corte aqui da mulher trans dentro do banheiro, etc, etc. E nunca é. Não vou dizer nunca é. No caso da mulher trans no banheiro, nunca é mesmo. Mas na maioria das vezes, não é. Não é o cara estranho na rua, não é o cara que coloca alguma coisa na tua bebida no bar. Na maioria das vezes, é o pastor, é o professor, é o primo, é o pai, é o irmão. A maioria das vezes é isso. E a gente tem que deixar isso claro. Tem que deixar isso claro, porque são pessoas perto das quais normalmente a gente baixa a guarda. E infelizmente são justamente essas pessoas perto das quais nós baixamos a guarda que são o maior risco. Falam, se tivesse em casa não teria acontecido. Não. Se tivesse em casa, talvez fosse até mais perigoso. E aí é importante, nesse caso acabou não sendo suficiente, mas é importante essa família fazer o que essa família fez, de perceber a mudança do comportamento da menina perto do pastor. Quando perceber esse tipo de coisa, não achar que está inventando, não achar que a menina tá louca, não ficar com essa ideia de que não só monstros fazem esse tipo de coisa, porque a gente não acha que está convivendo com monstros, são homens comuns que fazem esse tipo de coisa. E tomar as medidas para se defender. Infelizmente, nesse caso, não foi o suficiente. Mas fica o alerta. É isso, Ana, que eu tinha para dizer. Esse é mais um corte que vai ser bem difícil. Esses pontos a gente já enfatizou muitas vezes, mas nunca é o suficiente. De fato, Sofia tem toda a razão. Uma das maiores questões que nos impede de impedir que crianças sejam vítimas de abuso é justamente porque a gente espera que o abusador preencha esse perfil que é do imaginário, né, do cara soturno num beco, né, e não é. O abusador, tanto de criança, enfim, quanto um abusador de forma geral, é o cara legalzão, é o cara, né, que tem acesso, é o cara em quem você confia, porque é assim que ele consegue o acesso ao que ele quer, é assim que eles se protegem. Se ele viesse com a plaquinha escrito abusador, era bem fácil de se desvencilhar dele, né? Tem um ponto que a Sofia levantou aí que é muito importante também, né? Da família perceber a mudança de comportamento. Esse é um dos primeiros sinais mais fortes, porque muitas vezes abuso não deixa marca, né? Muitas vezes o abuso não deixa marca. O que você vai perceber é a mudança de comportamento, você vai perceber as alterações, principalmente no comportamento da criança, né? Mas teve uma coisa na história que me pegou muito, Sofia, quando você falou assim, já tinha relatos, já tinha suspeitas, já tinha, né, casos, então esse é mais um daqueles casos e não é incomum, isso é, pelo contrário, muito comum, que todo mundo sabe que aquela pessoa tem alguma coisa, todo mundo sabe que já teve um caso aqui, já teve um caso ali, já teve uma acusação aqui, outra ali, mas todo mundo passa pano, porque ninguém quer que seja verdade. E aí tem uma coisa bem problemática, e eu vi o chat recomendar, e eu recomendo também, sim, se você sabe de um abuso, aliás, não é uma recomendação, é uma obrigação legal. É obrigação, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês já leram, tem que ler, tá? É obrigação legal do adulto responsável por uma criança, se souber de abuso da criança, tiver relato da criança, ele deve procurar as autoridades. Não é uma opção, é uma obrigação, tá? Mas, dito isso, o caminho não vai ser fácil, não. Porque uma vez que o adulto cumpra a sua função e denuncie o abuso de uma criança, ele vai sofrer represálias. Então, dá para entender também por que as pessoas que estão nessa situação e dizem, já tinha um caso assim, todo mundo já desconfiava, por que ninguém fez nada também?
Porque o próprio sistema protege os abusadores. Quando as pessoas denunciam, aí vão dizer que é a mãe que está inventando, que é a mulher que é ciumenta, que é a criança que tá imaginando coisa, e vão tentar abafar, porque o sistema é feito para privilegiar abusadores. A resposta não é ficar calado. Isso eu já falei milhões de vezes. O silêncio protege os abusadores. E o silêncio não é só das vítimas. O silêncio é de todos nós que estamos em volta, estamos vendo e estamos fingindo que não estamos vendo. E que não falamos sobre isso também. Ai, abuso, que assunto chato. Ai, que deprê, não quero falar sobre isso. Quanto menos a gente fala, quanto menos a gente expõe, quanto menos a gente discute a respeito disso, mais se cria uma bolha de proteção em volta de cada abusador nesse mundo. Então, quanto mais a gente falar, é foda falar desse assunto. Mas quanto mais a gente falar, menos ele vai acontecer, tá? E quando alguém te contar que sofreu algum abuso, ou quando alguém denunciar, para ouvir. Eu sei que não é o que você quer acreditar, que o seu pastor, imagina, o meu pastor vai fazer isso. Meu amigo, o pai, o irmão, o tio, né? Não quer, ninguém quer que isso seja verdade. Mas é aí. A quantidade de pessoas, de mulheres e de crianças que são abusadas todo dia. Quem é que tá abusando dessas pessoas? É um cara no beco que abusa 100 mil pessoas por dia? A conta não fecha, né? Todo mundo conhece alguém que foi abusado, mas ninguém conhece um abusador, né? É foda. Enfim, eu vou dar só mais uma pistolada. Eu estava falando, né? As pessoas falam, se estivesse em casa isso não estava acontecendo. E é justamente por isso que existe um movimento a favor de deixar mais as crianças em casa e não levá-las para a escola e não dar educação sexual nas escolas, tá? Todo o movimento conservador de impedir educação sexual nas escolas é um movimento para proteger abusadores. Porque a criança só pode resistir, a criança só pode denunciar se ela souber o que está acontecendo. Então, toda vez que alguém disser para você, mas criança não é para ficar sabendo disso. Tem interesse em que a criança não saiba o que está acontecendo com ela. E porque a maioria das vezes quem denuncia o abuso são os professores. Exatamente. Professoras, mais especificamente. Os professores. Exatamente. Ficamos por aqui, Sofia. Hoje não foi fácil. Perdão, gente, mas é necessário. É necessário, tá? Vamos lá para o nosso recadinho final. E eu vou aproveitar... Vou agradecer de novo. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu sei que se você está aqui é porque você aguentou, tancou esse assunto até o final, tá? Te agradeço muito, muito mesmo. Não só pelo canal, claro, é o nosso trabalho, é o que a gente faz, mas também porque você topou enfrentar um assunto muito difícil e conseguiu ficar até o final. Eu sei que não é fácil. Obrigada por isso. Aproveitando que eu estou aqui, eu vou te convidar para conhecer o nosso Telescópio, que é o nosso novo quadro aqui no Meteoro, e amanhã estreia um vídeo novo do Telescópio sobre um sistema de vigilância do nosso Ministério da Saúde, desculpa, da Justiça e Segurança Pública. Esse é um sistema que foi muito usado e muito incentivado, fomentado durante o governo Bolsonaro. É um sistema que permite, assim, rastrear todo mundo de várias formas diferentes. Pode ver onde anda o teu carro, pode ver tuas compras, enfim. Só que o problema é que esse sistema ele continua em uso no Brasil e ele tem pouquíssima transparência e controle sobre o uso desse sistema. E isso é uma questão que não acabou com o governo Bolsonaro e a gente precisa muito olhar para isso também. Então, esse episódio do Telescópio é sobre isso e quem tem acesso ao nosso clube de canais aqui no YouTube também tem acesso antecipado a esse vídeo, já está disponível. Amanhã entra para o público em geral, tá? Fica o convite, chat. Voltamos em instantes. Beijos.